Olá, eu sou Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar sobre pregão para serviços de engenharia. O tema é extremamente complexo e vem trazendo debate há muitos anos. Isso porque a Lei 10.520, ao instituir o pregão, que na verdade foi a conversão de uma medida provisória, ela estabelece que o pregão pode ser utilizado para a contratação de bens e serviços comuns. O decreto 5450, que estabelece pregão eletrônico, diz então que não pode ter pregão para obras. Afinal, obras não são bens nem serviços. E aí ficou-se uma lacuna sobre a possibilidade de existir serviços de engenharia comum. Esse tema foi debate na administração pública durante vários anos e agora tem retornado o seu debate. Anteriormente, o TCU, através de uma súmula, estabeleceu que não há vedação alguma à realização de licitação por pregão para serviços de engenharia comuns. A questão volta à tona com a discussão sobre a mudança do Decreto Federal de Pregão Eletrônico e a discussão sobre a nova lei de licitações que está tramitando na Câmara dos Deputados. Novamente, as empresas de engenharia, os conselhos de engenharia, arquitetura, engenharia e agronomia trazem um debate para discutir que não deve ser utilizado o pregão para obras e para serviços de engenharia. Nesse sentido, a Resolução 1116 de 2019 do CONFEA estabelece que todos os serviços de engenharia são serviços técnicos profissionais especializados. Essa resolução, então, pretende, a partir dessa disposição, limitar o uso do pregão para obras e serviços de engenharia. Mas vamos fazer uma análise, então, sobre essa concepção e sobre esse objetivo. Em primeiro lugar, nos parece errado falar que todo serviço de engenharia pode ser feito pregão, ou que nenhum serviço de engenharia pode ser feito pregão. Isso porque eu tenho serviços de engenharias que são considerados comuns. O problema aí é o conceito de comum trazido na Lei 10.520, que pela Lei 10.520, serviços comuns são aqueles que têm especificações usuais de mercado de forma a ter uma comparação objetiva, e a engenharia tem como um dos requisitos estabelecer os seus projetos através de padrões usuais de mercado, com critérios objetivos. Então, essa é uma dificuldade porque a lei acaba trazendo um conceito que é tão amplo, que praticamente tudo pode ser considerado como comum, seja de engenharia, seja de jurídico, seja de qualquer outro tipo de serviço, ou bem, o conceito da lei inadequado. E por isso a gente tem esse debate. O grande problema é que nós temos serviços considerados como engenharia, como manutenção de ar-condicionado, manutenção predial, trocas de divisória, manutenção de tomada. E não é concebível hoje, na administração pública atual, a possibilidade, a limitação de fazer isso por meio de pregão. Por outro lado, fazer pregão para objetos como reparo de viadutos, reformas de prédio, também nos parece um exagero pelo risco que coloca a administração pública. Então, o CONFEA, tentando parametrizar essa discussão, propõe através dessa resolução que todo serviço de engenharia ou obra, seja ele qual for, é um serviço técnico profissional especializado. Esse dispositivo, e aí vamos entender porque, infelizmente, o CONFEA não foi muito sábio na construção desse dispositivo. Por quê? Serviço técnico profissional especializado estão previstos no artigo 13 da 8666, num rol taxativo. E eu tenho lá elaboração de projeto, atuação de consultoria, eu tenho recuperação de obra de arte, uma lista de objetos. E aí, no seu parágrafo 1º, a Lei 8.666 estabelece que esses objetos ou são contratados por inexigibilidade ou são contratados preferencialmente por concurso. Aí eu pergunto a você, telespectador, você já viu concurso para contratar projeto básico? Concurso para contratar advogado? Não é uma praxe da administração pública. Então o CONFEA, ao tentar atribuir que todo serviço de engenharia e toda obra é um serviço técnico profissional especializado, para tentar afastar do pregão, ele acaba indo num caminho que não dá resultado, porque o próprio TCU já falou que pode fazer pregão concorrência para os serviços técnicos profissionais especializados. Posso fazer pregão desde que ele seja comum. Então a gente tem uma fragilidade no próprio conceito do CONFEA. A CONFEA fala que é técnico profissional especializado, mas isso por si só não afasta o pregão, porque tem precedência do TCU que você vê aqui embaixo no nosso vídeo.
Outro ponto que é grave nessa interpretação do Confea é legítimo entender que eles estão defendendo o nicho de mercado, mas é grave porque ele fala que exige habilitação legal. O serviço é técnico profissional especializado porque ele tem solução específica de natureza intelectual, científica e técnica, que abarcam riscos à sociedade, ou ao seu patrimônio, ao meio ambiente. Contudo, essa justificativa se aplica a um nicho tão grande de objetos que torna-se novamente uma justificativa tão aberta que se aplicaria a tudo. Não seria razoável, então, contratar fornecimento de alimentação por pregão porque precisa de um nutricionista, que tem que fazer uma análise técnica, científica do cardápio, que tem que fazer uma análise técnica científica do modo de preparo dos alimentos. Não poderia contratar profissional de educação física para fazer treinamento para oficiais e etc. Então, o próprio conceito da norma do Confea acaba tornando a forma do Confea fraca por si só. E aí temos, por último, o ponto mais crítico, que é o não pode uma norma interna de um conselho profissional querer alterar o escopo de uma lei 10.520. E aí eu faço minhas ressalvas porque eu acho que o Confea foi inteligente ao estabelecer a classificação do seu produto. Ele não está mexendo na lei, ele não está mudando a lei. Ele está dizendo que os serviços de engenharia e obras são técnicos profissionais especializados. Infelizmente ou felizmente, isso não é justificativa para não usar o pregão. Então, cuidado, pregoeiro. Não seja induzido pela norma do Confea para tirar serviço de engenharia como pregão. Mas também não seja induzido contra o Confea para dizer que todo serviço de engenharia é por pregão. É necessária uma análise se o serviço é comum ou não é. Se é possível uma escolha unicamente exclusiva no preço, baseada no preço, por parâmetros objetivos de forma clara e transparente. Se você tem uma qualificação técnica robusta, exigindo uma análise de cada fornecedor, provavelmente esse objeto não é comum, não deve ser feito por pregão. Então, fica aqui nossa sugestão por pregoeiro de como se conduzir a partir da resolução 1116 de 2019 do Confea. Para saber mais sobre licitações, contratos, pregão, óbitos de engenharia, continue acompanhando nosso canal.